Seja muito bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica e de uma maneira muito especial estamos preparando essa temporada para você, a temporada à luz da Bíblia. Está percebendo que estamos num ambiente diferente, numa roupagem nova nesse final de ano, início de ano também? Seja bem-vindo, essa é uma temporada que foi preparada especialmente para você e nós vamos apresentar durante 5 semanas temas relevantes, temas atuais para você que tem acompanhado aqui o programa Escola Bíblica, você que já estava aguardando essa temporada também, ou que pela primeira vez estará acompanhando esses temas. A gente vai para o rápido intervalo, você já está vendo ao fundo aqui qual é o tema dessa semana, e na sequência eu volto com você trazendo mais informações, estudando a palavra de Deus juntos nessa temporada mais do que especial. Aguardo você até já. Agora sim, já estamos de volta, programa Escola Bíblica, preparado com muito carinho para você. Sabe onde nós estamos? Estamos aqui na capital do Amazonas, Manaus, estamos na comunidade Ser da Igreja Adventista, pessoas muito queridas, acolhedoras, os manauaras aqui, os amigos também, tudo isso preparado com muito carinho para você, nessa estrutura que proporciona para você que está em casa também, mais qualidade e algo diferente para esse período de ano novo também para você, tá bom? Estaremos estudando sobre o Natal essa semana, um tema muito, mas muito especial. Após a temporada anterior, que nós falamos sobre Paulo, né, o mensageiro da cruz, nós vamos iniciar essa temporada, a partir dessa semana, com uma série de temas atuais, todos eles, claro, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. E a gente fica feliz de poder estudar a palavra de Deus juntos. E eu começo lembrando você que cada semana a gente vai estar oferecendo um material diferente para você entrar em contato com a gente e pedir esse material também. Você pode entrar em contato com a gente tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Como a gente está falando sobre o Natal essa semana, eu quero apresentar para você o material que nós vamos oferecer essa semana, que é esse material aqui, Ensinos de Jesus. Se você quiser ter esse material com você, é um presente aqui do programa Escola Bíblica e do Departamento Escola Bíblica da Novo Tempo também. O telefone de contato que você pode ligar agora é o 12 21 27 31 21, tá bom? Pode ligar, que alguém vai retornar essa ligação para você. Você vai ligar, vai registrar o seu telefone, o seu nome, e alguém vai entrar em contato com você, tá bom? Ou você pode enviar para a gente um WhatsApp também, que é o 12 98244 4449. Pega o celular aí, se você está com o celular, faça isso. Registra o número aí, 12 98244 4449, e a gente vai dar esse presente para você, né? Que tal finalizar esse ano basicamente aí aprendendo mais sobre Jesus? E é isso que é importante e por isso a gente está apresentando esse tema tão especial para você, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Essa é a temporada de final de ano e início de ano novo também. Olha, essa semana a gente vai estar falando sobre o Natal. Só que antes da gente abrir a palavra de Deus, eu vou lembrando que você pode interagir com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, acompanhando também pelo YouTube os programas anteriores. E nós vamos orar nesse momento e já começar apresentando um pouquinho, né? Hoje vai ser a base do que é o Natal. A gente vai entender se é uma festa cristã ou se não é, se é uma festa pagã ou não. Todos esses detalhes que na mente de muitas pessoas existe essa dúvida. Abrindo o nosso coração, orando a Deus, para abrirmos a palavra dele também. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, por esse privilégio de abrirmos a tua palavra. Estamos aqui abrindo nesse momento também o nosso coração, para que o Senhor fale a cada um de nós, para que o Senhor nos ensine e nos ajude a vivenciarmos as tuas experiências e também as tuas vontades para a nossa vida, pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que quando a gente fala de Natal, Natal é uma festa tradicionalmente celebrada como sendo o nascimento de Jesus. Você sabe disso. Tradicionalmente, né? E, claro, regada da ceia, né? Muita gente se reúne, as famílias.
E eu queria começar com uma perguntinha para você pensar em casa. O que que é o Natal para você? Eu sei que tem muita gente religiosa acompanhando, muitas pessoas que têm suas denominações, mas tem gente também que não tem nenhuma religião, nenhuma denominação. Então, o que que é para você? Se a gente analisar, de repente, para um comerciante, Natal é venda. Para uma criança, quando se fala em Natal, ela pensa em presentes. Para um glutão, Natal pode significar, de repente, comida. E para você, Natal é o quê? O que que representa essa data para você? Muitos analisam isso, associam isso à troca de presentes, enfeites coloridos, é uma árvore montada especialmente ali com muitas coisas bonitas. E muitos cristãos, e eu sei que tem gente assistindo agora, muitos cristãos evangélicos e protestantes também, têm receio hoje de associar o Natal a símbolos pagãos. Muitas pessoas têm esse medo, esse receio. Não sei se é o seu caso, se você tem esse receio também. Agora, será que a gente tem que ter essa preocupação de fato, se essa festa é uma festa pagã ou festa cristã? Alguns costumes, como eu falei, alguns objetos, são associados a costumes pagãos. E as pessoas, de um modo geral, a gente tem a tendência de querer se distanciar, se desvencilhar de qualquer ligação, de qualquer pacto, né, com o que não é de Deus. E é claro, a gente tem que fazer isso. Nós temos que tomar um cuidado para não associarmos muitas vezes coisas pagãs, profundamente pagãs, ao cristianismo também. E um desses alvos desse tema é justamente com essa problemática, ou com esse tema, ou com essa data que é o Natal. Nós analisamos de um lado temas e símbolos totalmente bíblicos, genuinamente bíblicos, e por outro lado, a gente pergunta o seguinte: será que nós temos que nos preocupar se essa temática, se o Natal é de origem pagã ou não é de origem pagã? Apesar, e aí começa o ponto para a gente começar a analisar a nossa base, esse início aqui. Apesar da gente falar no Natal como não sendo necessariamente ou uma temática que surge essa palavra na Bíblia, né, a palavra Natal, existem tradições bíblicas do nascimento de Jesus que elas podem trazer grandes lições para nós. O que que a Bíblia tem a dizer sobre o Natal? A gente vai começar com a Bíblia aqui, com a palavra de Deus. E ao longo desse estudo, nós vamos fazer algumas referências a temas bíblicos, pesquisas, dados históricos, para a gente entender bem melhor esse assunto. Eu começo com uma perguntinha para você que está em casa, para você pensar aí. Será que todos os eventos descritos na Bíblia, eles aconteceram de verdade no dia 25 de dezembro? Será que realmente essa é a data do nascimento de Jesus? Será que a gente tem que apoiar essa data? Eu queria ler com você no livro de Lucas, e nós vamos ler na Bíblia, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas capítulo 2, a partir do verso 7, e a gente vai ler alguns textos aqui. Nessa temporada a gente vai folhear a nossa Bíblia, ok? Lucas 2, a partir do verso 7, diz assim: E ela deu à luz a um filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que haviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu, e eles estavam, e a glória do Senhor brilhou sobre eles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para o povo. E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos parar no verso 11, que é Cristo o Senhor. A gente percebe aqui que existe uma forte influência bíblica sobre o nascimento de Jesus. Biblicamente, esse relato de Lucas, também ele é mencionado em Mateus, no capítulo 2, e vai ser a nossa base de estudos aqui. Agora nós vamos ver uma coisa muito importante, né? A origem histórica do Natal e como é que se tornou comum hoje o Natal. Será que a palavra Natal, de fato, ela tem uma relação com o nascimento de Jesus? Hoje as pessoas associam Natal ao quê? Presentes, Papai Noel. Agora, isso tem a ver de fato com o nascimento de Jesus? Olha, é verdade, é certo que o Natal não é celebrado como um calendário mais importante da Bíblia, né?
do meio cristão. Tanto é que a Bíblia não fala sobre a importância da gente necessariamente observar uma festa do nascimento de Jesus. Agora, o fato da Bíblia não dizer que nós temos que celebrar, isso não quer dizer necessariamente que nós não possamos lembrar dessa data. Nós devemos lembrar que a palavra Natal, ela não está escrita na Bíblia, eu falei agora há pouco, e não é porque ela não está lá que a palavra não merece uma atenção especial, ou alguma ação, alguma atividade também. Por exemplo, existem algumas palavras que não estão na Bíblia, e que nós usamos essas palavras porque elas trazem um significado muito importante para hoje. Por exemplo, milênio. Nós já estudamos no livro de Apocalipse aí, a palavra milênio, ela não está na Bíblia, mas ela é uma representação dos 1000 anos. Quando nós falamos também, por exemplo, existem outras tantas palavras, a palavra trindade não está na Bíblia. Ela é traduzida como trindade, porém, ela veio como referência das 3 pessoas da divindade. E assim é o Natal também. O Natal, ele nasceu, ou começou, esquecendo um pouco de lado a questão bíblica e partindo para a questão histórica, a partir do ano 336 depois de Cristo. E a palavra Natal no português, que é natalis, que vem do latim natalis, ela tem um sentido de nascimento, de novo nascimento. E ela originalmente, ela é destinada a celebrar, e aí é importante a gente entender, eu queria que você pensasse comigo, ela é importante, ela é celebrado, ela celebra o nascimento anual do Deus Sol. E a festividade ela foi ressignificada pela Igreja Católica no século III. Então ela surgiu, né, a partir da celebração do nascimento do Deus Sol. E aí a Igreja Católica ela deu um novo sentido a essa palavra. E justamente para quê? Qual que foi o motivo que foi feito isso? Para que novos cristãos, né, para que os povos pagãos, sob o domínio do Império Romano, eles ao se converterem, eles comemorassem não o nascimento do Deus Sol, mas o nascimento de Jesus. Agora, uma coisa que é importante a gente colocar no nosso coração aqui, pastor, você está dizendo o seguinte nesse estudo sobre o Natal, você está dizendo que, então, quer dizer que Natal é paganismo? Não. O Natal surgiu para celebrar um Deus pagão. A Igreja Católica, de um modo geral, ela associou essa data e ressignificou a pessoa de Jesus, usando a palavra Natal. Agora, é importante a gente perceber uma coisa, isso foi de certa maneira também um evangelismo, uma missão, para mostrar que mais importante do que o Deus Sol é a pessoa de Jesus. E a gente, deixando de lado uma coisa muito importante, nós não estamos, quando nos lembramos do nascimento de Jesus, nos lembrando do Deus Sol. Quando nós nos lembramos do nascimento de Jesus, nós nos lembramos daquele que é aquele que morreu por nós. Então é importante o seguinte, ainda que você não deva celebrar o Natal com o sentido inicial dele pagão, é importante que a gente se lembre de que um dia o Messias viria e estaria no nosso meio. O Deus conosco. Agora eu pergunto para você o seguinte, será que vale a pena a gente continuar acreditando que o Natal é válido nos dias de hoje? Será que é importante a gente celebrar o Natal? Será que é importante a gente montar uma árvore de Natal? Eu vou bem rapidinho para o intervalo. Na sequência a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história do Natal, o que é e como surgiu o Natal, e se de fato ainda hoje, em 2021, que está chegando aí, né, 2020 finalizando, a gente deve celebrar o Natal ou não. Tudo isso ainda hoje, durante essa semana, aqui no programa Escola Bíblica. Eu espero você após o intervalo. Até já. Já estamos de volta nessa temporada nova aqui no programa Escola Bíblica, e essa semana falando sobre o Natal. É um tema muito interessante e importante. Hoje, nesse primeiro encontro nosso na temporada, a gente está apresentando o pano de fundo, mais uma vez eu lembro você, tá? Hoje a gente está falando sobre o surgimento do Natal, da palavra Natal. Vamos falar um pouquinho ainda sobre o significado do Papai Noel também, né? De São Nicolau. E no bloco anterior eu terminei falando o seguinte, que na verdade a palavra Natal ela surgiu com o objetivo
da adoração e celebração ao Deus Sol. A Igreja Católica, ela fez o quê? Ela aproveitou essa temática e para apresentar para os pagãos a pessoa de Jesus, ela fez algo interessante. Ela usou um método de evangelismo, de aproximar das pessoas naquilo que é mais familiar a elas, né? E no ano 350, o Papa Júlio I, ele levou a investigação mais detalhada sobre esse tema. E aí então, a gente conhece hoje o Natal no dia 25 de dezembro, foi oficializado no ano 350 o Natal como a data oficial. E a gente percebe esses detalhes bem interessantes aí. E esse imperador, né, chamado Justiniano, em 529, ele declarou, além do Papa, né, ele declarou como feriado nacional, isso há um bom tempo atrás, né? E hoje a gente tem celebrado o Natal aí. Quando a gente percebe, estudando a palavra de Deus, nós entendemos que o nascimento de Jesus foi algo muito importante. Mas a celebração que tem sido realizada hoje, ela surgiu de um ambiente pagão de fato. E a gente começa a refazer a pergunta, será que vale a pena a gente acreditar ou celebrar ou nos lembrarmos dessa data como o nascimento de Jesus? Quando a gente vai ainda para o contexto histórico, né, o Papa que fez essa associação, ele não direciona mais o Sol como um astro. Agora ele usa essa didática, né, do Sol como astro, o Natal, ele direciona para Cristo como o Sol da justiça, como aquele que de fato é a nossa justiça. Isso, como eu falei, tem um efeito evangelístico muito importante, né? Alguns podem até se perguntar, pastor, mas é certo usar uma festa pagã para ensinar o cristianismo? Será que é correto isso? Eu vou dar um exemplo para você que está em casa aí, para dizer que existem evangelistas da Bíblia que eles pegaram conceitos da época para ensinar verdades profundas e eternas. Porque na sua mente ainda pode estar questionando, pastor, tudo bem, eu não sabia que era isso, agora também não vou me envolver mais com o Natal, não sabia que era uma festa pagã. Olha só, Paulo, quando a gente estuda a história de Paulo, o apóstolo Paulo, o grande evangelista, ele estava indignado, né, com a idolatria. Ele não aceitava a idolatria. Mas ele usou um altar pagão para falar de Cristo. Então, o fato de você pegar um conceito pagão para falar sobre algo que é verdade, isso não compromete a verdade. Uma coisa é fato, deixa eu dizer aqui, vamos estudar junto. Nós não podemos nos envolver com o paganismo, nós não devemos aceitar o paganismo. Agora, a gente usar de um método que muitos conhecem como verdade, e a partir desse método, a partir desse conceito, você trazer uma verdade, isso é importante. Eu quero ler para você Atos 17, eu estou falando de Paulo aqui, Atos capítulo 17, a partir dos versos 22. Você consegue abrir sua Bíblia aí? Atos capítulo 17, dos versos 22 em diante. Depois que a gente sai dos evangelhos, aí a gente encontra esses versos que são bem interessantes. Vou ler para você e diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele falou assim, olha, fico feliz de saber que vocês são pessoas religiosas. Paulo, ele olha para um altar pagão e ele diz assim, olha, vejo que vocês são muito religiosos. Existe um altar pagão aqui, eu quero falar sobre um Deus desconhecido para vocês. Verso 24 diz assim: O Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele usou um método ali de evangelismo muito interessante. Os atenienses tinham no coração o paganismo. Ele aproveitou esse conceito e trouxe uma verdade profunda que era a pessoa de Cristo Jesus. Muitos costumes populares associados ao Natal, eles se desenvolvem independente da comemoração do nascimento de Jesus, né? Alguns elementos, algumas coisas que nós vemos hoje, eles se tornam sincronizados ao Natal ao longo dos séculos, como por exemplo, vamos tentar lembrar de alguns deles aqui. Madeiro, eram grandes fogueiras, né, que eram celebradas, que acendiam fogo dentro da aldeia. Isso acontecia no passado, e isso levou
hoje, em 2020, nós associarmos algumas coisas interessantes. Por exemplo, existe um festival também chamado Iule, é a comemoração do norte da Europa pré-cristã, e originalmente era um tronco de uma árvore que eles usavam, era muito parecido com o tipo de pinheiro naquela época, era algo pagão, e hoje se monta uma árvore de Natal, né? Normalmente o pinheiro também. Então a gente percebe que existem muitas coisas, muitas relações de objetos do passado que são usados de hoje também. Por exemplo, troca de presentes. A gente fala sobre troca de presentes aí. Tem a ver com Saturnália. Era algo no passado também, uma relação de troca de presentes, um festival da antiga Roma em honra ao deus Saturno. E hoje as pessoas trocam presentes como referência a algo que aconteceu no passado. Então, assim como várias tradições, ritos que a gente tem percebido que aconteciam no passado e foram agregados ao Natal aí, várias figuras de origem cristã têm sido associadas ao Natal. Por exemplo, doações de presentes, né? Entre eles o Papai Noel. As pessoas associam hoje o Natal ao Papai Noel. E a gente usa, né, o nome de Papai Noel aqui no Brasil, mas o Papai Noel ele surgiu, na verdade, com outro nome. Cada país tem um nome diferente para o Papai Noel. E a gente percebe, por exemplo, em Portugal tem um nome diferente. A gente percebe também que na língua inglesa, né, em Portugal, Natal também, Santa Claus nos países de língua inglesa. Na França é Père Noël. E aí vai, várias linguagens diferentes nós podemos encontrar também. Na Holanda, em países baixos do Oriente Médio também, cada nação chama o Papai Noel de um nome diferente. Mas a origem do Papai Noel, ela se deu na Igreja Romana e hoje ocupa uma função, né? Hoje, a Igreja Romana, a Igreja Católica, ela usou esse nome Papai Noel que veio, na verdade, de Santa Claus, de um personagem. Está ligado à pessoa de Santa Claus, que viveu de 271 a 341 depois de Cristo. Quem era Santa Claus? Ele foi um homem que foi canonizado na Igreja Romana, e hoje ele ocupa, né, a função de protetor das crianças e também dos marinheiros. E é interessante a gente perceber que a tradição, quando a gente analisa ali a história de Santa Claus, que depois virou Papai Noel, diz assim que quando ele era ainda criança, ele percebeu que ele tinha um talento muito bom. Ele recebeu do pai uma fortuna, e conta a história que Nicolau, quando ele cresceu, ele repartia a fortuna dele com pessoas que necessitavam, né? E na história a gente vê algo interessante sobre Nicolau, ou São Nicolau. Uma vez uma vizinha dele ia se casar, mas não poderia oferecer uma festa, né? A família era muito pobre, muito simples. E no meio da noite, Nicolau jogou pela janela do vizinho uma bola cheia de dinheiro. E depois ele fez a mesma coisa para as demais filhas. Ele fez isso para uma moça, fez com outras pessoas carentes também. E então a notícia se espalhou. Depois disso ele ficou conhecido como aquele que ajudava os pobres. Então São Nicolau foi associado ao Papai Noel também. Com o decorrer do tempo, as pessoas começaram a usar esse dia para distribuir presentes para as crianças também. Mas uma coisa que eu quero deixar para você é o seguinte, existe uma pergunta. A pergunta é, vale a pena celebrar o Natal? Pessoas que não têm relação nenhuma com o cristianismo, com Jesus, procuram estar mais próximas da família, procuram repensar a vida também. E eu quero deixar um desafio para você. Por todo o contexto e influência pagã, muita gente se questiona, mas eu quero dizer para você o seguinte: procure, nesse período de Natal, se lembrar da pessoa de Jesus. Procure fazer o que pessoas que não têm nada a ver com Jesus fazem. Quanto mais nós devemos fazer isso, que somos cristãos. Nos lembrar de Jesus, se envolver mais com a família, se envolver mais com as pessoas, abrir mais o nosso coração. Esse é o objetivo do Natal hoje, ele tem que ser o sentido, a pessoa de Jesus e o sentido que ele traz na nossa vida hoje também. Amanhã a gente vai continuar estudando um pouquinho mais sobre o Natal. E algumas perguntas serão respondidas aqui. Até quando os cristãos passaram a enfeitar e usar a árvore de Natal, né? Será que vale a pena a gente enfeitar uma árvore de Natal? Desde quando aconteceu isso? E será que vale a pena?
Será que a Bíblia é contra ter uma árvore de Natal, os enfeites também? A gente vai falar um pouquinho mais amanhã sobre isso. Que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã em mais um programa Escola Bíblica especial de final de ano. Que Deus continue usando você, usando a sua vida, transformando o seu coração também. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse nosso primeiro encontro. Entendemos que existe muita coisa errada por aí, muito conceito errado, mas que nesse período em que as pessoas pensam em compras, pensam em celebrações diversas, nos ajude a nos lembrarmos de Ti como centro de tudo, a Tua vinda que é essa terra. Nos ajude a fazermos o melhor em Teu favor, em favor das pessoas, em favor da nossa família também. Muitos de nós, quem sabe, perdemos o foco do consumo, das culinárias tão gostosas, mas que muitas vezes nos distanciam de Ti, porque não vemos o Senhor como o primeiro, mas nos ajude a olharmos nesse Natal, Jesus como o centro da nossa vida. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.